A inauguração foram 100 dias de inauguração, onde 10.000 crentes foram mortos com requintes de crueldade. A história conta que esses cristãos estavam amarrados, aguardando a morte e o momento de serem incendiados, mas permaneciam cantando e louvando a Deus. Quando a maioria de nós hoje, que perdeu o emprego, que quebrou o carro, que faltou isso aqui, está dizendo: Deus me ama, eu também não amo de volta. Esses camaradas estavam aguardando a morte. A história diz que eles permaneciam cantando, e quando ateavam o fogo, a lenha e a chama subia, chegava no corpo, e era impossível continuar cantando, porque eles começavam a se contorcer e gritar de dor. A tradição diz que o que estava amarrado no lugar mais próximo continuava o cântico, onde o primeiro havia interrompido pelos gritos. E esse era o espetáculo que Roma assistia, gente que permanecia adorando o Senhor até o fim. Você já se perguntou por que o Coliseu, uma das estruturas mais icônicas da Roma antiga, está pela metade? O que aconteceu com a outra metade? Talvez você tenha passado sua vida inteira vendo fotos ou visitando essa magnífica ruína, mas nunca pensou muito sobre seu formato irregular. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa fascinante história de glória, decadência e renascimento. Imagine uma época onde 50.000 espectadores assistiam a batalhas épicas de gladiadores, feras selvagens e execuções públicas. Um lugar onde cristãos foram martirizados de maneira brutal, tornando-se símbolos de fé e resistência. Agora imagine como esse mesmo lugar, que um dia foi o coração pulsante do entretenimento romano, foi lentamente esquecido, saqueado, reutilizado e finalmente redescoberto. Neste vídeo, vamos explorar a surpreendente transformação do Coliseu ao longo dos séculos. Você vai descobrir como terremotos devastadores, projetos ambiciosos de papas e a contínua pilhagem de suas pedras moldaram o que vemos hoje. Mas isso não é tudo. Vamos revelar histórias curiosas e opiniões de renomados historiadores e teólogos sobre como e por que essa estrutura sobreviveu a milênios de mudanças. Fique com a gente até o final, porque a história do Coliseu é muito mais colorida e sangrenta do que você pode imaginar. Prepare-se para uma jornada que vai mudar completamente a maneira como você vê essa maravilha do mundo antigo. Se você quer entender os segredos por trás dessa estrutura incrível e conhecer detalhes que poucos sabem, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos apaixonados por história e comente abaixo suas teorias sobre a metade perdida do Coliseu. Vamos desvendar juntos os mistérios dessa joia da Roma antiga. O mistério da metade perdida do Coliseu. O que realmente aconteceu? Você já se perguntou o que aconteceu com a metade perdida do Coliseu? Talvez seja uma pergunta sobre a Roma antiga que você nunca teve coragem de fazer na escola. Ou, depois de ver o perfil irregular dessa imensa ruína antiga a vida toda, você simplesmente nunca tenha pensado muito sobre a forma do Coliseu. Apesar de atualmente receber mais visitantes por ano do que a Fonte de Trevi e a Capela Sistina juntas, esse monumento ao pão e circo da Roma Imperial sofreu graves negligências no milênio e meio depois de ter sido usado como arena de gladiadores. Foram cerca de 1.500 anos de negligência e projetos de construção aleatórios, sobrepostos uns aos outros. Um capítulo sombrio e amplamente debatido da história do Coliseu envolve a morte de cristãos na arena. Durante o Império Romano, especialmente sob o reinado de imperadores como Nero, muitos cristãos foram martirizados, jogados aos leões e outros animais selvagens, bem como forçados a lutar até a morte como gladiadores. Esse período de perseguição tornou-se um símbolo poderoso de fé e resistência para os cristãos posteriores. Reverendo Peter Watson comenta: os martírios cristãos no Coliseu são frequentemente vistos como um exemplo da brutalidade do Império Romano, mas também como um testemunho da fé inabalável dos primeiros cristãos. A Igreja Católica transformou esses eventos trágicos em momentos de lembrança e reverência, destacando a coragem daqueles que preferiram morrer a renunciar sua fé. Embora existam debates acadêmicos sobre a escala exata das perseguições e execuções de cristãos no Coliseu, é inegável que esses eventos deixaram uma marca sombria na memória coletiva cristã e na história do próprio Coliseu. Após o século VI, passou a ser usado como pedreira. Durante a maior parte de sua longa e decadente vida, o anfiteatro e seu hipogeu, o intrincado sistema de túneis e terraplanagem por baixo,
foram totalmente esquecidos. Ou seja, durante a maior parte de sua história, os humanos ignoraram o Coliseu. Doutora Maria Luísa Caldari, historiadora especializada em Roma Antiga, destaca que o uso do Coliseu como uma pedreira e a subsequente construção com suas pedras refletem um padrão de reutilização de materiais que era comum na Idade Média. As pedras do Coliseu foram vistas como uma fonte conveniente e econômica para novas construções, o que era uma prática comum naquela época, explica Caldari. Ao longo dos séculos, as pessoas encheram o hipogeu com terra e entulho, plantaram hortas, estocaram feno e despejaram esterco animal. Após o colapso do Império Romano, o Coliseu foi tomado pela Igreja. Ali, construíram uma pequena capela na estrutura do anfiteatro, transformando a arena em cemitério, com os espaços sob os assentos sendo usados como habitação. Essas casas foram alugadas até o século XVIII e abrigavam sapateiros, ferreiros, padres, coladores e cambistas, além de uma fortaleza dos Frangipani, os senhores da guerra daquela época. Até então, lendas locais e guias de peregrinos descreviam o anel em ruínas das paredes do anfiteatro como um antigo templo ao sol. Necromantes iam lá à noite para convocar demônios. O professor Anthony Gramsci, um especialista em história medieval, acrescenta que a pilhagem e a reutilização das pedras do Coliseu demonstram a resiliência da estrutura romana. Mesmo depois de séculos de abandono e pilhagem, o fato de o Coliseu ainda estar de pé é uma prova da incrível habilidade dos engenheiros romanos. No final do século XVI, antes dos papas desfilarem pela arena para homenagear os cristãos devorados por leões, o Papa Sisto, o construtor da Roma renascentista, tentou transformar o Coliseu em uma fábrica de lã. A empreitada fracassou, e logo depois a enorme variedade de plantas silvestres começou a atrair botânicos, que catalogaram cerca de 337 espécies diferentes. O hipogeu, o mecanismo arquitetônico que outrora alimentava os espetáculos no andar de cima, só foi limpo na década de 1930 por Benito Mussolini em sua glorificação da Roma clássica. O professor Anthony Gramsci reflete sobre as mudanças no uso do Coliseu ao longo dos séculos. A transformação do Coliseu ao longo dos séculos, desde uma arena de gladiadores até uma pedreira e, eventualmente, um local de habitação e uso religioso, destaca a capacidade humana de encontrar novos usos para antigas estruturas. Cada era encontrou uma maneira de integrar o Coliseu em seu contexto histórico e social. A restauração do Coliseu não começou até a década de 1990, e os visitantes só puderam ver o funcionamento interno da ruína em 2011, quase 2000 anos depois de ter sido construído entre 72 e 80 d.C. Originalmente chamado de Anfiteatro Flaviano, o nome do edifício foi alterado para refletir sua proximidade com o Colosso de Nero, um monumento à arrogância imperial que há muito desapareceu. Você já pisou no Coliseu ou sonha em visitá-lo um dia? Deixe nos comentários qual parte dessa história épica mais te fascina. Então, e aquela metade que falta? A resposta curta é terremotos e papas, nessa ordem. A resposta mais longa, como você pode imaginar, é muito mais colorida e sangrenta, envolvendo eventos como a celebração de 123 dias do imperador Trajano de sua vitória na Dácia, no decorrer do qual 5.000 pares de gladiadores lutaram e 11.000 animais foram mortos. Graves danos foram infligidos ao Coliseu pelo grande terremoto em 1349, causando o colapso do lado sul externo, situado em um terreno aluvial instável. No entanto, muitas das pedras que desmoronaram do prédio durante o terremoto foram reutilizadas para construir palácios, igrejas, hospitais e outros edifícios. Muitos dos edifícios circundantes do Coliseu foram construídos ou reformados com as pedras antigas, incluindo as catedrais de São Pedro e São João de Latrão. Após o terremoto devastador, o Coliseu continuou a ser saqueado de seus materiais. A pedra foi retirada do interior do anfiteatro e os grampos de bronze foram cortados das paredes do prédio. Essa pilhagem continuada deixou cicatrizes severas nas paredes do Coliseu, que ainda são visíveis hoje. Revor. Peter Watson aborda o impacto do terremoto de 1349. O grande terremoto de 1349, que causou o colapso do lado sul do Coliseu, foi um evento cataclísmico que não apenas alterou a estrutura física do anfiteatro, mas também marcou uma mudança na forma como o Coliseu era utilizado e percebido. A reutilização das pedras para construir igrejas e outros edifícios reforça a ideia de continuidade e transformação dentro da história cristã.
De qualquer forma, depois de 500 anos daquele esporte sangrento e outras diversões, e outros 1500 anos de deterioração, eu diria que o Coliseu resistiu notavelmente bem, uma homenagem à engenharia arquitetônica romana, a única coisa que o Império Romano parecia amar mais do que a violência. Na sua opinião, qual foi o maior desafio que o Coliseu enfrentou para sobreviver até hoje? Os terremotos devastadores, a pilhagem incessante ou os projetos ambiciosos dos papas? Quero saber o que você pensa. Comente aqui. O Coliseu, com sua metade perdida e sua história tumultuada, é mais do que uma simples ruína antiga. É um testemunho da resiliência e engenhosidade dos romanos, da apropriação e transformação por diferentes poderes ao longo dos séculos, e da capacidade humana de encontrar novos usos para antigas estruturas. Assim, da próxima vez que você ver o perfil irregular do Coliseu, lembre-se da sua complexa história de glória, decadência e renascimento. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como esse. A realidade precisa ser vista.